Que a paz do Senhor Jesus possa estar inundando os nossos corações. Eu quero ler com vocês 3 textos que contam o mesmo episódio, de formas diferentes. O primeiro está lá em Mateus 26, versículos 51 e 52. Diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Agora vamos para João 18, 10 e 11. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? Terceiro texto, Lucas 22, 51. Mas Jesus interveio dizendo: Deixem, bastam. E tocando na orelha do homem, o curou. Bom, um texto complementa o outro, né? Mas todos falam do episódio da prisão de Jesus. Jesus sendo preso e Pedro, então, corta a orelha do soldado num momento de impulsividade. Jesus curou imediatamente a orelha de Malco e repreende o seu discípulo, dizendo 2 coisas importantíssimas. Em Mateus, Jesus diz que todo aquele que lança a mão na espada, a espada perecerá. E em João, Jesus pergunta se por acaso ele não beberia do cálice que o Pai havia dado a ele. No texto de Mateus, eu logo lembro lá de Gálatas, um outro assunto, mas me lembrou e eu quero falar, que é do que você semeia é o que você vai colher. É a lei da semeadura, ela é fato. Se você semeia cenoura, você não vai colher chuchu. Então, assim, se você lança a mão da espada, é com a espada que você vai perecer. Né? Se você lança a mão de um ato de violência, você vai viver isso também. Pedro lançou mão da arma de morte, da espada que fere e que mata. E Jesus veio ensinar a vida. Deus não criou a morte, Deus criou a vida. A morte veio no pacote do pecado. A morte entrou no mundo por causa da desobediência, da rebelião de Adão e Eva. Mas Jesus nos ensina que quem lança a mão das armas de morte, das armas que matam, vai perecer por causa delas, vai ser destruído por causa delas, porque violência gera violência, vingança gera mais vingança e todo tipo de atrocidade. Deus criou a vida, a paz, a bondade e o amor, e Ele nos ensina isso. E ele ensina aos seus discípulos que ele tinha que beber daquele cálice, por amor a cada um de nós. Ele só veio ao mundo se despindo da sua glória para nos ensinar sobre o amor, sobre a vida e, na hora certa, morrer em nosso lugar, pagando a dívida que era nossa. E ele veio nos ensinar sobre a espada que traz vida. Deus só quer que façamos uso da arma que traz vida. E qual é essa arma? A espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E é uma das peças da armadura de Deus.
Vamos ler a armadura de Deus? Lá em Efésios 6, de 11 a 13, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala o seguinte: vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, meus amados, minhas amadas, temos que ter a visão espiritual que o Senhor deseja que tenhamos. Nós não temos que lutar contra pessoas, muito menos lutar com armas que matam. Essa não é a vontade de Deus. Temos que vestir a armadura completa de Deus para lutar contra o império das trevas. A espada que Deus quer que o cristão use é a espada do Espírito Santo. Essa espada do Espírito Santo traz vida, porque a palavra de Deus traz vida. Todas as peças da armadura de Deus trazem vida, verdade, justiça, evangelho da paz, escudo da fé, salvação e a palavra de Deus. Só assim poderemos nos manter firmes contra as ciladas do diabo, resistindo no dia mau e assim permanecermos inabaláveis. Ai, que coisa linda! Aleluia! Foi assim que Jesus, em sua tentação, venceu o diabo. Ele venceu o diabo com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. Satanás sabe tudo sobre a palavra de Deus, e aí Satanás falava a palavra de Deus e Jesus respondia com a palavra de Deus. E nós temos que imitá-lo. Deuteronômio 30, 19 e 20 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vocês, de que tenho proposto a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, você e a sua descendência, amando ao Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-se a Ele, pois Ele é a sua vida e o prolongamento dos teus dias. Então, nós temos diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. E a gente que escolhe. Você quer a vida? Você quer a bênção? Então, faça a vontade de Deus e use somente a espada do Espírito Santo. A vontade de Deus é que possamos sempre escolher a vida, escolher a bênção, escolher ouvir a sua doce voz, amando Jesus acima de todas as coisas, escolhendo a vida e as bênçãos que Deus quer nos dar. E isso vai nos dar vida em abundância para nós e para a nossa descendência. Armas que trazem morte não trazem bênção, e sim maldições. Se obedecermos à voz do Senhor, teremos
todas as bênçãos de Deus. Mas se formos rebeldes, seremos devorados pela espada, como o profeta Isaías disse no capítulo 1, versículo 20. Então, a minha oração por mim e por você é que em toda e qualquer situação possamos escolher a espada da vida, que é a palavra de Deus, e jamais escolhermos a espada que mata, a arma que mata e fere pessoas que também foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Minha oração por mim e por você é que sempre possamos escolher colocar em nós a armadura de Deus, que gera vida e vida de Deus em nós. Minha oração por mim e por você é que possamos entender a dimensão do amor de Jesus por nós. Um amor que gerou vida, e vida em abundância, e vida eterna. Qual a espada que você escolhe? Escolha a espada que traz vida. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz.